Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Crianças, nós vamos continuar falando sobre o profeta Eliseu. E a história de hoje está relatada em 2 Reis 4, 38 a 41. Mas para a gente começar a nossa aula, vamos falar com Deus. Pedir que Ele possa nos abençoar e abrir os nossos corações e nos dar sabedoria, para poder aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Vamos lá, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença para aprender um pouco mais de Ti. Senhor, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, para que possamos, ó Pai, aprender um pouquinho mais de Ti. Para que possamos, ó Pai, aprender e colocar em prática aquilo, ó Pai, que nós estamos aprendendo aqui. Que as crianças possam colocar em prática aquilo que elas têm ouvido, que elas têm lido, e elas possam colocar em prática, que é muito importante. Aprender e mais colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Pai, esteja com cada criança, esteja abençoando seus pais, dando entendimento, sabedoria para eles também, para que eles possam a cada dia ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Senhor, muito obrigado por tudo e esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Crianças, a nossa história de hoje está em 2 Reis 4, de 38 a 41. Nesse texto de hoje, nessa história de hoje, fala a respeito do profeta Eliseu, que ele voltou para a cidade chamada Gilgal. Quando ele chegou nessa cidade, os profetas, os discípulos dos profetas, que seria mais ou menos, ou não mais ou menos, seria como se fossem estudantes, Como tem os seminaristas, que eles ensinam, eles aprendem teologia para ser pastor. Então esses homens, eles faziam parte dessa, como se fosse uma escola, Por isso que chamam discípulos dos profetas. Eles estavam ali para aprender, da palavra de Deus, aprender através do profeta de Deus um pouquinho, como se fosse uma escola ali. Então o que aconteceu? Quando o profeta Eliseu chegou em Gilgal novamente, nessa escola, os alunos, os discípulos dos profetas, os alunos, chegaram e sentaram perto do profeta Eliseu. E eles estavam com fome, porque lá em Israel e em Gilgal, eles estavam passando por necessidades, havia fome na cidade, muita fome na cidade. Então, o profeta Eliseu, ele pede para os seus servos, então um dos seus servos, um dos seus alunos, fala para ele ir ao campo e procurar alguma coisa, alguma erva, algum fruto, para fazer uma sopa. Então eles prepararam tudo aqui com a pedra, eles iriam colocar o fogo e colocar a panela, porque Eliseu fala para eles pegarem uma panela bem grande para fazer essa sopa. Então eu coloquei aqui uma panela bem grande, Então eu coloquei o fogo, coloquei a madeira. Então foi isso que Eliseu pediu para o servo, para o aluno fazer, colocar a fogueira, colocar a panela bem grande e ir até o campo e buscar algumas ervas. Então, o aluno, o profeta, o servo, foi lá e buscou. Então ele foi buscando, pegando uma erva aqui, uma erva ali, e quando ele viu essa erva, que chamavam a trepadeira silvestre, ele seria mais ou menos como se fosse um pepino. Só que esse pepino, ele não poderia, ser comido. Seria um pepino bravo. Só que ele viu aquele monte de pepino, aquela tipo, como se fosse um pepino, e ele colocou no seu casaco ali, na sua roupa, e levou. Então ele lavou, ele picou, e ele colocou dentro da panela, dessa panela enorme aqui que ele estava fazendo uma sopa. Então ele picou e colocou ali dentro.
Quando a sopa já estava pronta, ele começa a servir os alunos, né, os discípulos dos profetas. E os discípulos dos profetas, né, os alunos, eles começam a comer aquela sopa, porque eles estavam com fome. Como eu já disse, havia fome na cidade. Então eles começaram a comer. Mas de repente, um deles grita: "A morte na panela, ó homem de Deus!" Então eles pararam de comer. Porque aquilo ali, aquele veneno, porque a sopa estava envenenada, poderia até matá-los, né? Porque a sopa não poderia ser comida. Então, olha só o que o profeta Eliseu faz. Ele fala para o servo para ele ir lá e buscar uma vasilha com farinha. Então, o servo vai, busca uma vasilha com farinha e o profeta Eliseu coloca aquela farinha dentro do caldeirão, dentro da sopa. E aquela sopa fica comestível. Não existe mais veneno nessa sopa. Mas, vou fazer uma pergunta. Vocês acham que foi a farinha que tirou o veneno da sopa? Não, não foi a farinha que tirou o veneno da sopa. Foi Deus. Ele operou mais um milagre através da vida do profeta Eliseu. Porque ele estava ali mostrando para os seus alunos, né? E Deus fez um milagre para mostrar a autoridade do profeta Eliseu e para mostrar também que Deus não nos desampara, que Deus está sempre presente em nossas vidas, não importa as circunstâncias. Não importa as aflições ou problemas, Deus está sempre presente em nossas vidas, como Deus estava presente na vida dos alunos e do profeta Eliseu, porque ele usou o profeta Eliseu, ele operou um milagre através de uma farinha, pôs a farinha na panela e cessou com o veneno. Deus operou um milagre. Então é isso que Deus faz em nossas vidas. Muitas vezes Deus opera, ou sempre Deus opera, né, um milagre em nossas vidas. Ele está sempre presente em nossas vidas. Por mais que temos aflições, Deus está sempre presente para nos ajudar e caminhar junto conosco. Então, o nosso versículo de hoje fala a respeito disso. O nosso versículo de hoje fala assim: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Deus livrou os alunos e o profeta Eliseu, né? De comer aquela sopa envenenada. Mas um milagre, Deus operou um milagre, porque Deus está sempre presente. Não importa as aflições, não importa o problema, não importa nada. Deus está sempre presente em nossas vidas. Então, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. E foi isso que o nosso bom Deus fez. E é isso que o nosso bom Deus sempre faz. E sempre presente em nossas vidas. Crianças, vamos terminar esse nosso versículo da semana e vamos terminar falando com Deus, agradecendo a Deus por cada milagre, por cada situação que Ele vem e nos ajuda e nos livra de todas elas. Não importa a aflição que estamos passando, não importa o problema, Deus está sempre presente em nossas vidas. Crianças, abaixe suas cabeças e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está sempre presente em nossas vidas. Muito obrigada, porque não importa o tamanho do problema, o Senhor está sempre lá. O Senhor está sempre presente em nossas vidas. O Senhor está sempre caminhando junto conosco. Então nós te louvamos e nós te agradecemos por isso. Hoje nós aprendemos que o Senhor opera milagre em nossas vidas. O Senhor é um Deus que está sempre presente. Não importa qual é o problema, o Senhor está conosco. E muito obrigado por isso. Pai, muito obrigada por cada criança. Esteja com cada uma, Pai. Abre os seus corações. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe o que elas estão necessitadas neste momento.
Vá ao encontro de cada uma, Pai. Eu te peço e seja conosco durante essa semana. Nos dá uma semana abençoada, guardada por Ti. Esteja conosco, Pai, é o que eu te peço e o que eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Crianças, essa é a nossa lição. Espero que vocês tenham gostado. Uma lição curtinha e que vocês tenham aprendido que o nosso Deus está sempre presente. Não importa a circunstância, não importa o problema. Deus está sempre presente conosco. Tenha uma ótima semana, uma semana super abençoada por Deus. E fique com Deus, na presença dEle. Até mais.